Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja convosco. Saúdo a você que nos acompanha do conforto e do aconchego do seu lar, com um sábado muito feliz, abençoado e abundante na presença do nosso Deus, do Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo e da comunidade dos anjos, bem como também aos amigos que estão em poucos números aqui na igreja, na realidade apenas aqueles que vieram participar de forma ativa no culto, que Deus também os abençoe. Meus amigos, eu confesso que estou profundamente emocionado. Fazem cerca de 9 meses que os meus pés não pisam numa igreja. Por um lado, pelas condições dessa pandemia, essa praga que desgraçou o nosso ano, e por outro lado, também por uma dificuldade que Deus permitiu que minha esposa e eu enfrentássemos nesse ano. A maioria sabe da enfermidade, da luta que nós temos batalhado e pelejado ao longo dos últimos meses. Mas Deus me deu a honra, a graça de ser convidado justamente há alguns dias pelo meu querido amigo e irmão Marcelo. Ele não pôde estar conosco aqui hoje, por uma eventualidade, uma fatalidade, na realidade, que aconteceu na sua família. Inclusive, se estiverem assistindo, eu presto as minhas condolências à família do irmão Marcelo, que Deus os conforte diante dessa perda. Mas, quando ele me fez o convite, eu entendi ser uma oportunidade de expressar a minha gratidão a Deus. Agora, no último dia 3, na última quinta-feira, a minha esposa, pela graça do Senhor e a sua bondade e misericórdia, concluiu a segunda etapa, eu diria, do tratamento, que foram as 12 quimioterapias brancas. E eu louvo a Deus pela oportunidade de estar aqui hoje na igreja, depois dessa etapa, podendo testemunhar diante de vocês de que Deus é bom e a sua misericórdia foi sobre o meu lar e as nossas vidas durante todo esse tempo. Bom, por conta disso, de tudo que passamos durante esse ano, eu escolhi separar um tema para tratar com vocês, que ardeu no meu coração durante esses meses, e eu sempre gosto de compartilhar aquilo que primeiro fala comigo, porque eu acredito que quando a mensagem ela ganha vida e experiência, ela tem um impacto muito maior na vida das outras pessoas. E o tema, portanto, que nós vamos estudar nessa manhã, se chama A Escola do Sofrimento. E eu gostaria de convidar você que nos acompanha do seu lar e também os que estão aqui a fechar os seus olhos para mais uma vez falarmos com o nosso Deus. Querido e eterno Pai Todo-Poderoso que habitas e reinas nas alturas dos céus, louvado e adorado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome santo de Jesus Cristo e adorada seja a eterna divindade na beleza da sua santidade. Eu agradeço mais uma vez pela honra de, após 9 meses, Senhor, impedido de fazer aquilo que amo, por aqueles que o Senhor tem me ensinado também a amar, que é a tua igreja. Eu agradeço por estar aqui nessa manhã, atrás desse púlpito, esse lugar que é tão sagrado, onde a palavra do Senhor é aberta pelo menos 3 vezes na semana, mas que aos sábados há uma importância maior, porque esse dia é um dia especial. E aqui eu estou com a incumbência de compartilhar a tua mensagem. E o meu desejo, a minha oração, é para que atrás desse púlpito, a minha vida esteja simbolicamente escondida, atrás da rocha dos séculos que é Cristo Jesus, para que Ele resplandeça e eu diminua, para que Ele seja engrandecido e eu abatido, e que tudo aquilo, Senhor, que me faltar, os recursos que me faltarem nessa manhã, sejam completados pelo poder grandioso, através da obra do Espírito Santo. Eu gostaria, Pai, de todo o meu coração, de poder dirigir essas palavras, olhando nos olhos
dos meus amigos e irmãos aqui dentro da igreja, mas infelizmente não foi possível. E eu quero te pedir, sabendo que os recursos tecnológicos, embora sejam uma bênção, eles não conseguem produzir o impacto de uma pregação presencial. Mas eu quero pedir, Senhor, que a distância dessa câmera até o lar, até o computador, até o celular daqueles que estão acompanhando, que esse percurso, que neste percurso, o Espírito Santo esteja conectando a igreja até os lares dos nossos irmãos e amigos, e que a mensagem do Senhor alcance os corações dos teus filhos com o mesmo impacto, como se eles estivessem aqui. É o meu desejo, a minha oração, o meu clamor. Perdoa, Pai, os meus pecados e me usa para a tua honra e tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Bom, abra a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, e nós vamos ler o versículo 10. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 10, e depois vamos em seguida ler um outro verso. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 10, diz assim: pelo que sinto prazer, repito, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. O segundo texto está no livro de Tiago, capítulo 1, versos 2 e o versículo 3. Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 3. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria, repito, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Até aí. Meus queridos, os versos que nós acabamos de ler parecem desafiar o próprio sentido da realidade humana. Falar em sofrimento já é um assunto bastante difícil. É um tema complexo, um assunto que demanda muito cuidado, muito tato, porque a nossa natureza humana naturalmente se afasta ou evita o sofrimento, repudia a dor. E se bem é certo que falar em sofrimento já é algo muito difícil, encarar esse tema como se fosse algo prazeroso, que produz satisfação e alegria, como nos textos que acabamos de ler, parece loucura. O apóstolo Paulo disse na citação que ele sentia prazer nas fraquezas, nas necessidades, angústias, injúrias, perseguições por amor a Cristo. E falar ainda sobre esse tema na época que nós vivemos é ainda mais complicado. Porque a nossa geração pós-moderna deslocou o conceito de felicidade para um sentido de prazer. Como se você buscar ter prazer, como se o prazer fosse o bem máximo da sua vida. Então, para uma época onde até mesmo os cristãos acreditam que o prazer é a razão de viver, é o que traz sentido, significado para a sua vida, tratar sobre o sofrimento e ainda dizer que o sofrimento é algo que deve produzir em nós prazer, alegria, satisfação e razão de viver, parece loucura. Como eu disse, o apóstolo Paulo diz que sentia prazer em uma série de aflições ao longo do seu ministério. E se você não tem assim uma ideia geral daquilo que o apóstolo Paulo passou, eu faço um pequeno resumo para você.
Paulo foi perseguido em Damasco, rejeitado em Jerusalém, esquecido em Tarso, apedrejado em Listra, preso e açoitado em Filipos, escorraçado em Tessalônica, enxotado de Bereia, chamado de tagarela em Atenas, chamado de impostor em Corinto. Ele também enfrentou feras em Éfeso, foi preso em Jerusalém, foi acusado em Cesareia e chegou em Roma preso e algemado. E esse homem que sofreu tanto ao longo do seu ministério, por amor a Cristo e por amor à igreja, diz que sentia prazer em cada uma dessas aflições que, creio eu, talvez a maioria de nós não tenhamos experimentado nem a metade das que listamos aqui. É interessante saber ainda que o sofrimento, o dilema do sofrimento, não é um assunto peculiar à nossa geração ou exclusivo à nossa época. Mas, por exemplo, o salmista Asaf, no Salmo 73, já nos dizia o seguinte: eles, falando dos ímpios, não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Quando você lê o contexto, você percebe que Asaf estava diante de uma dificuldade, que talvez seja a sua dificuldade também. O questionamento dele diante de Deus era o seguinte: Senhor, por que algumas pessoas sofrem e sofrem muitas vezes de maneira atroz e terrível, e pessoas ímpias, mas inescrupulosas, que seriam dignas de um juízo imediato do Senhor, não sofrem quase nada nessa vida? Porque, por exemplo, uma mulher como a Flor de Lis, eu acredito que vocês acompanharam, isso foi largamente veiculado há algumas semanas aí nos noticiários do nosso país, uma mulher que blasfema e escarnece do nome de Deus, que engana e ludibria pessoas usando a palavra do Senhor e praticava uma série de abominações. Por que uma mulher ímpia como essa não é alvo de um juízo imediato de Deus? E por que algumas pessoas, alguns pastores bons, piedosos, homens de Deus, dedicados à palavra do Senhor, sofrem e muitas vezes de forma inescrupulosa, como eu acabei de dizer? Por que há alguns anos eu me recordo de uma experiência? Deus permitiu que uma irmã da Igreja Adventista do Sétimo Dia, dando estudos bíblicos para um senhor em uma cidade do interior do nosso país, que essa irmã, fazendo um trabalho missionário, fosse violentada e finalmente assassinada por esse senhor, dando estudos bíblicos. Por que é que Deus permite que crianças e bebês inocentes sofram de maneira tão cruel? Só nesses últimos meses eu tenho orado por 3 bebês. Orava pela Sophie e continuo orando pela Olivia e pela Helena. As 3, cerca de 2, 3 aninhos de idade, sofrendo com leucemia. E uma delas, por que eu deixei de orar? Porque depois de tanto orar, ela morreu. Por que é que essas coisas acontecem? Por que nós oramos por algumas pessoas que adoecem e essas pessoas são curadas, como o caso do doutor Marcelo Nieck, e eu orei por ele, intercedi por ele, e ele estava à beira da morte e Deus o curou. Mas, por outro lado, eu não o conhecia, mas ouvi o testemunho, o relato da vida dele, agora nas últimas semanas. O Batata, que participava do coral, do chama coral ali da Igreja do Portão, da mesma maneira nós oramos, intercedemos por ele e ele morreu. E por fim, por que razão algumas pessoas, como no caso da minha esposa, que cuidam da saúde, que zelam, que têm um cuidado especial para não adoecerem, acabam adoecendo. E outras que comem de tudo, vivem uma vida desregrada, dormem tarde, bebem de tudo e consomem tudo o que não presta, vivem até os 80 anos de idade e lá no final da vida ele vai adoecer.
E a minha esposa com 31 anos de idade, cuidando da saúde, e a gente pensava que isso nunca aconteceria no nosso lar. Um dia ela tomando banho, nesse ano, logo no comecinho do ano, ela sentiu um nódulo no seu seio e, para nossa surpresa, um câncer de mama. Foi igual uma bomba caindo dentro da nossa casa. Por que que essas coisas acontecem? E a verdade é que isso tudo é muito difícil. Tão difícil de lidar que o próprio Asaf, discorrendo sobre a sorte dos ímpios e dos justos, no Salmo 73, ele chega à seguinte conclusão: quando eu tentei entender tudo isso, eu achei muito difícil para mim, e eu concordo com ele. Não é fácil lidar com essas questões que fazem parte da nossa vida. É muito fácil vir aqui, como eu preguei durante vários e vários anos, sobre profecia, escatologia, o futuro, o que está por vir. Tudo isso é muito interessante, mas quando você lida e enfrenta dentro do seu lar os dilemas da vida real, é muito difícil você encontrar explicações e principalmente algo que dê forças para você seguir em frente. C.S. Lewis, esse homem enfrentou também algo muito difícil durante a sua vida. Ele se casou com uma mulher, por piedade dela, era uma correspondente dele na época em que ele deixou de ser ateu, virou cristão, ela continuava no ateísmo, e ele começou a se corresponder com ela, tentando convencê-la de que Deus é real. E então ela deixou os Estados Unidos, foi morar na Inglaterra, e ali vivendo durante um tempo com os seus filhos, ela acabou sendo alvo de uma extradição. E o C.S. Lewis, com pena dela, acabou se casando com ela para que ela não fosse extraditada. Ele não a amava no primeiro momento, mas com o passar do tempo, cerca de 2 anos de matrimônio, o amor brotou no coração dos dois, ele a amava profundamente, quando então Deus permitiu que essa mulher morresse por causa de um câncer. E aí ele começou a redigir no seu diário algumas notas do que ele sentia diante daquela experiência. Depois de escrever um livro que se tornou muito famoso, ele começou a redigir essas notas falando sobre o sofrimento no seu diário, que se tornaria um livro chamado A Anatomia de uma Dor. E aí, num dado trecho do livro, eu vou parafrasear aqui as palavras dele, e se segura na cadeira, porque eu quero ser extremamente transparente e real com o que eu senti durante esses meses no meu lar. E ele diz assim: conte com Deus nos momentos de maior alegria da sua vida, e Ele estará ao seu lado. Necessite dele, porém, nas horas de dor e angústia, e tudo que você encontra é uma porta fechada no meio da sua cara e trancada pelo lado de dentro. E talvez este seja um dos maiores dilemas de um cristão quando ele está sofrendo. É quando você, e agora, queridos, foi o momento mais difícil que a minha esposa talvez pudesse ter contraído essa enfermidade, foi agora. Cada semana que ela entrava no hospital, era como se ela estivesse entrando em um campo minado. E aí eu me recordo que um dia, lendo notícias, eu me deparei com uma notícia de uma blogueira, mais de 200 mil seguidores. Ela estava lutando contra o câncer, contraiu o Covid-19, 30 anos de idade, e morreu. E eu li aquilo e fiquei desesperado. Senhor, é a minha esposa. E aí, cada dia que eu saía do meu lar e íamos para o hospital, a gente fazia tudo o que estava ao nosso alcance. Mas eu sabia: Senhor, se não for o Senhor, o que vai acontecer? E aí, na mesma semana, a gente sentado na recepção do ambulatório, chega uma companheira de ambulatório da minha esposa, da Bruna, e conversando com ela, diz: eu peguei o Covid-19. Um campo minado. E aí nós olhamos para o céu e pedimos: Senhor, e agora? O que nós vamos fazer? E aí tudo que você encontra é o silêncio. Eu me recordo, por exemplo, de João Batista, quando estava encarcerado, e ele acreditava que Jesus, o Messias, era o Todo-Poderoso, e ele sabia que em algum momento Jesus ia livrá-lo do cárcere. Não aconteceu. Ellen White chega a dizer que João Batista duvidou de Jesus se ele era realmente o Messias.
inclusive da mensagem que ele pregou. Tamanho dilema existencial que ele enfrentou naquele momento, onde ele mais precisava de uma resposta de Jesus, a resposta de Jesus para João Batista foi um silêncio sepulcral. Você vai lembrar de Maria, irmã de Lázaro? Ela então envia mensageiros pedindo: Jesus, venha, meu irmão está morrendo, Senhor Jesus. Venha, porque eu sei que se o Senhor estiver aqui, ele não vai morrer, porque diante do Senhor, que é a fonte da vida, a morte não tem poder. Passa o primeiro dia, Jesus não vai. Lázaro adoece ainda mais. Passa o segundo dia, Lázaro vai para a cama, a vida dele está se esvaindo. Chega no terceiro dia e nada então de Jesus aparecer, e Lázaro vai e morre. E aí quando Jesus resolve aparecer no local, Maria chega para ele e diz: Senhor, por que o Senhor não veio? No momento que eu mais precisei do Senhor, a resposta que o Senhor me dá foi o silêncio. E é justamente o que C.S. Lewis está querendo dizer aqui. E o curioso é que quando Deus está em silêncio, normalmente surgem os advogados de Deus, aplicando uma teologia que não tem nada a ver com teologia bíblica. E aí entre os advogados de Deus estão, por exemplo, os amigos de Jó, que caminham entre nós até os dias de hoje, infelizmente, que chegam para você quando Deus está em silêncio e dizem assim: olha, é melhor, talvez tenha alguma coisa na sua vida que você precisa melhorar e que você esteja fazendo de errado, e por isso você está passando por esse sofrimento. Quando não tem os amigos de Jó, vem outros dizendo: olha, não pergunte por quê, pergunte para quê. Como se isso fosse consolar ou ajudar alguma coisa. Mas, queridos, eu digo por experiência, isso não resolve absolutamente nada. Só para você ter ideia, o C.S. Lewis, nesse mesmo livro, Anatomia de uma Dor, ele é tão sincero e ele diz assim, ó: fala-me acerca da verdade da religião e eu ouvirei de bom grado. Fala-me acerca do dever da religião e eu ouvirei resignadamente. Mas não me venha falar sobre as formas de consolo que a religião dá, caso contrário, desconfiarei que você não sabe do que está falando. Aí tem aqueles que dizem assim: olha, o sofrimento não é causado por Deus, Deus só permite. E eu pergunto, isso ajuda? Imagine você, adulto, está ao redor de uma piscina, e aí uma criança de 2, 3 anos de idade cai na piscina, não sabe nadar, obviamente está se afogando. Você olha para dentro da piscina, tem a oportunidade de salvar a criança, não salva. Aí chega o pai e a mãe da criança e pergunta: olha, por que você não salvou? Aí você diz: na realidade a criança morreu, eu não tenho culpa, eu só permiti que ela morresse. Vamos avançando. Um outro fator muito importante que torna relevante essa reflexão sobre o sofrimento é a perspectiva escatológica que temos sobre esse tema. Eu não sei quantos de vocês conhecem o que é o cenário profético do tempo do fim. Nós falamos muito sobre o tempo do fim, discorremos largamente sobre esse assunto, mas eu sou sincero em dizer para vocês que se esse decreto dominical saísse hoje, queridos, e acontecesse tudo o que leremos aqui, eu não estaria preparado. Diz assim o livro O Grande Conflito: dá-se muitas vezes o caso de se supor maior angústia do que em realidade o é. Não se dá isso, porém, com relação à crise que está diante de nós. Presta atenção. A mais vívida descrição não pode atingir a grandeza daquela prova. Sabe o que ela está dizendo aqui? Tente vislumbrar o que vai acontecer nos últimos dias. Você não vai conseguir. O tempo de agonia e angústia que diante de nós está, exigirá uma fé que possa suportar o cansaço, a demora e a fome. Fé que não desfaleça, ainda que severamente provada. Em conclusão, não basta só provar você, mas a sua fé futuramente será severamente provada. Bom, mas então vamos avançar. Voltando aos textos que lemos no início da mensagem, como então é possível alguém sofrer
sentir dor, se angustiar, se afligir e ainda ter alegria e prazer. Como isso seria possível? E aí eu recorro aos estudos desse neuropsiquiatra chamado Viktor Frankl. Para quem nunca leu pelo menos um livro dele, que é o Em Busca de Sentido, eu recomendo um livro muito bom. Você consegue ter uma visão um pouco diferente, inclusive da psicologia, que normalmente recorre a Freud como o mais conhecido, a Jung como também um dos mais conhecidos, mas pouco se fala sobre as descobertas de Viktor Frankl. Viktor Frankl é tão importante que ele foi o criador da terceira escola vienense de psicoterapia, que é a logoterapia. Ele era um judeu, foi prisioneiro dos campos de concentração nazistas durante a Segunda Guerra Mundial e esteve presente, se eu não me engano, durante 1 ou 2 anos, no campo de concentração mais cruel e mais famoso, que é o campo de Auschwitz. E como um psiquiatra, ele começou a observar o comportamento das pessoas no campo de concentração. E ele viu que um grupo um pouco menor encarava o sofrimento do campo de maneira diferente dos demais, de forma positiva, contando piadas, esperando que saíssem de lá de forma breve e muito rápida, e isso dava para eles uma motivação diferente de viver. Numa frase muito famosa do livro dele, esse livro Em Busca de Sentido, ele diz assim, e é isso que eu queria passar para vocês aqui agora. Se é que a vida tem sentido, também o sofrimento necessariamente o terá. Afinal de contas, o sofrimento faz parte da vida. Sabe o que ele quer dizer aqui nessa frase? Que você só consegue transcender a dor. Você só consegue superar o sofrimento. Você só consegue, como diz Isaías capítulo 58, cavalgar sobre os altos da terra, se você descobrir um sentido, um significado, um propósito, uma meta, um objetivo real para a sua vida aqui na terra. Do contrário, ele chega a dizer no mesmo livro, que aqueles que estavam no campo de concentração, e que não tinham nenhum sentido, nenhum significado, olha o que acontecia com essas pessoas, apenas ali onde está destacado em diante. Ele diz que esses prisioneiros perdiam o sentido de sua existência, e assim, todo e qualquer sentido para suportar o sofrimento. Essas pessoas perdiam a estrutura e sucumbiam muito cedo. Então a conclusão é de que a única forma de você encarar a dor aqui nessa terra, de você encarar o sofrimento nesse mundo, de você conseguir vencê-lo, suportá-lo e encará-lo com alegria e prazer, é você entender que há uma razão, um significado para a sua vida e para a dor que você está enfrentando. A minha esposa chegou a me dizer que ela orava pedindo a Deus para que o Senhor lhe ajudasse a amar mais o próximo. E eu sei que isso pode parecer loucura, mas a verdade é que quando nós oramos e pedimos algumas coisas para Deus, Deus é radical e responde das formas mais inimagináveis para nós. Há um sentido na dor e no sofrimento, e aqui eu cito também as palavras de Nietzsche, que é um filósofo, alguns dizem ser ateu, outros dizem que não era exatamente um ateu, mas eu não vou entrar aqui nessa discussão, apenas compartilho essa frase com a qual estou em profunda concordância. E ele diz assim: quem tem por que viver, aguenta quase todo como. E eu acho fantástica, porque eu lia a Bíblia e via Pedro e João sendo açoitados, e a Bíblia não diz que eles saíram dos açoites reclamando, murmurando e achando ruim pelo que eles enfrentaram. Você vai se lembrar que a palavra do Senhor diz que eles saíram dos açoites e daquele problema, dando glórias a Deus pela honra de sofrerem pelo nome do Senhor Jesus. Ou seja, isso é fruto de você entender que a vida tem um significado.
Quando você encontra um sentido real para viver, uma razão para existir, uma meta, um alvo elevado, queridos, infelizmente a nossa geração é uma geração hedonista. E como eu disse ao princípio da mensagem, quando a razão do existir se torna a busca pelo prazer, é lógico que quando você enfrenta problemas que te privam de um prazer carnal e sentimental, você vai sucumbir, mas quando há um sentido maior, transcendente, espiritual, eterno, perene na sua vida, ainda que os céus caiam sobre a sua cabeça, nada vai abalar você, porque a sua vida está estabelecida sobre a rocha dos séculos, que é Cristo Jesus. Eu quero citar uma experiência aqui para vocês. Não sei quantos conhecem o doutor Horatio Gates Spafford. Esse homem era um advogado cristão que viveu no século XIX. A época de Ellen White, dos pioneiros da igreja adventista. Era um homem muito bem sucedido. Além de ter muito êxito na área do direito, também era um empreendedor imobiliário. Tinha muitas construções lá nos Estados Unidos e especialmente em Chicago. Até que no ano de 1871, Spafford enfrentou a primeira batalha da sua vida de fidelidade a Deus. Não sei quantos se recordam, mas Ellen White chega a citar essa experiência no livro Eventos Finais, o grande incêndio de Chicago. E nesse incêndio, muitos dos empreendimentos de Spafford foram consumidos pelas chamas do fogo. Não bastasse essa luta que ele precisou enfrentar, alguns anos depois, ele decidiu embarcar em uma viagem com a sua família rumo à Inglaterra. O objetivo dele era ver presencialmente uma cruzada evangelística de um grande pregador chamado Dwight Lima Moody. A questão é que no dia da viagem, somente a sua esposa e as suas 4 filhas embarcaram no navio. Por alguma razão, se eu não me engano, foram questões profissionais, ele não pôde viajar. Durante a viagem aconteceu uma fatalidade. Dizem os historiadores que o navio onde estava a esposa e as 4 filhas se chocou com uma outra embarcação de ferro e o navio veio a pique, naufragou. Depois de alguns dias, a esposa dele, numa outra embarcação que foi socorrer aqueles que sobreviveram ao naufrágio, chegou na Inglaterra e escreveu um bilhete para o seu marido, o Spafford. E ali está a foto do bilhete. Para quem entende um pouquinho de inglês, logo ali na primeira frase diz assim: "Saved alone". Sabe o que significa isso? Salva, porém só. Sabe o que aconteceu, queridos? No naufrágio, as 4 filhas do Dr. Spafford faleceram. Esse homem imediatamente providenciou uma outra embarcação para que ele fosse viajar e ir ao encontro da sua esposa. Durante a viagem, quando ele estava passando próximo do local do naufrágio, ele perguntou, na realidade, àqueles que conduziam a embarcação onde havia naufragado outro navio, e quando eles estavam passando por ali, esse homem foi arrebatado pelo Espírito de Deus. Esse Deus que inspira canções de louvor e gratidão a Ele nos momentos mais difíceis da nossa vida. Ele então voltou para o seu quarto, o seu aposento, e começou a redigir as palavras do hino, que em inglês o título é o seguinte: "It's well with my soul". Está tudo bem com a minha alma. As palavras do hino dizem assim: "Quando a paz como um rio visitar o meu caminho, quando tristezas como ondas do mar rolarem, seja qual for o meu destino, tu me ensinaste a dizer: tudo está tudo bem com a minha alma". As palavras do hino em inglês talvez não sejam tão conhecidas, mas em português o hino diz assim:
Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus hei de estar. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. O que ajudou esse homem a enfrentar esse momento tão difícil? É porque ele tinha um propósito para viver. Ele tinha um significado real na sua vida. Se ele não tivesse um sentido para ele naquele momento, queridos, olha, a fé dele seguramente iria sucumbir. Mas porque ele tinha uma razão, um objetivo, um alvo espiritual, qualquer coisa que acontecesse com esse homem jamais abalaria a sua fé. E aí, caminhando próximo do fim aqui, da conclusão do nosso tema, eu levanto mais uma questão: por que nós precisamos sofrer? Tudo bem, nós já entendemos que quando eu tenho algum propósito para a minha vida, que isso me ajuda a encarar a dor com mais motivação, o sofrimento com propósito, mas por que sofrer? Não poderia ser um outro método? E aí o livro de Tiago, que foi o texto que lemos no início da mensagem, diz assim: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. O que ele diz aqui é que nós sofremos porque a nossa fé precisa ser provada. E aí talvez eu conclua que a minha fé precisa ser provada porque eu preciso mostrar quão vigorosa é a minha fé, quão forte eu sou. Pelo menos eu pensava assim, dessa maneira. Eu achava que quando Deus provava a minha fé, o objetivo era mostrar para o universo que eu sou fiel, que eu sou muito forte, que nada é capaz de me desviar dos caminhos dele. Mas, querido, é muito pelo contrário. Eu entendi, durante esses meses de luta com a minha esposa, que quando Deus prova a minha fé, é para rasgar o véu da minha alma e mostrar quem eu sou de verdade. O Lewis, que passou por aquela situação que eu mencionei há pouco, disse assim: Deus certamente não estava fazendo uma experiência com a minha fé, nem com o meu amor para provar a sua qualidade. Ele já os conhecia muito bem, eu é que não. Nesse julgamento, ele nos faz ocupar o banco dos réus, o banco das testemunhas e o assento do juiz de uma só vez. Ele sempre soube que o meu templo era um castelo de cartas. A única forma de fazer-me compreender o fato foi colocá-lo abaixo. Sabe quando eu experimentei isso? Foi o dia mais difícil, inclusive, para mim pelo menos, dessa trajetória de batalha com a minha esposa. Eu me recordo que logo no começo, ela foi para uma consulta, e já sabendo que tinha um nódulo em um dos seios, e que o seio precisaria ser removido, nessa consulta ela ficou sabendo que havia um nódulo num outro seio. E aí o médico olhou para ela e perguntou: Bruna, você já tem filhos? E ela disse não. E ele falou para ela: olha, seria bom você congelar os óvulos, porque você corre o risco de ficar estéril. A minha esposa não quis. Eu não podia nem entrar no hospital com ela por causa dessa situação da pandemia. Então ela desceu e ela entrou no carro em prantos, soluçando desesperada. E eu fiquei desesperado com ela também, perguntando o que tinha acontecido. E justamente nesse ano, nós tínhamos planejado ter o nosso primeiro bebê. Temos já 12 anos de casado. E agora, graças a Deus, a gente tinha conseguido se organizar para a nossa primeira gestação. E ali naquele momento, o nosso sonho virou um pesadelo. E bom seria se fosse um pesadelo, queridos. Era um pesadelo real.
Então a Bruna chorando e eu chorando com ela também no carro, ainda tinha que dirigir até voltar para a contenda. Nós chegamos em casa e eu só me recordo que eu me ajoelhei em prantos na cama e perguntava para Deus: Senhor, por quê? Por que isso está acontecendo com a minha esposa, Senhor? Por que isso está acontecendo dentro do meu lar, Senhor? Nós temos procurado ser fiéis a Ti. Nós temos procurado andar nos Teus caminhos, Senhor. Porque o Senhor permitiu que essa desgraça assolasse o meu lar durante esse ano, Senhor. E até hoje eu não tenho respostas. E a única coisa que eu aprendi é que o sofrimento é a pedagogia que Deus escolheu para provar a nossa fé. O problema é que alguém disse certa vez que a vida talvez seja a professora mais implacar, porque primeiro ela dá a prova e depois ela dá a lição. Repito, a vida é a professora mais implacar, porque primeiro vem a prova e depois a lição. Uma das poucas coisas que me ajudam é saber que, segundo o livro de Hebreus, capítulo 2, verso 10, o próprio Senhor Jesus Cristo foi aperfeiçoado por meio de sofrimentos, diz a Bíblia. Está ali o texto, ó. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. E o curioso é que Jesus não precisava ter seguido esse caminho. Você vai lembrar que logo que Jesus foi batizado, o diabo chegou para ele no deserto e disse para ele: Jesus, você veio buscar esse mundo? Você veio atrás do Leandro? Você veio atrás do Alex? Você veio atrás da Bruna? Veio atrás da Elaine, do Jefferson e de você que está aí em casa? Você não precisa percorrer essa trajetória de dor. Você sabe que a sua família vai abandonar você. Você sabe, Jesus, que a tua nação vai te rejeitar. Você sabe, Jesus, que o seu discípulo mais proeminente o venderá por míseras 30 moedas de prata, o valor de um escravo. Você sabe, Senhor Jesus, que o seu discípulo mais destacado negará você 3 vezes. Você sabe que todos o abandonarão, Jesus. Agora, você quer esse mundo? Tudo isso eu te dou, se você simplesmente se curvar diante de mim. Você não precisa sofrer, não precisa passar por essa senda difícil de sofrimento, de dor. Abandone a cruz, rejeite a cruz, não sofra. Eu tenho um caminho cheio de pétalas de rosa para você. E eu digo que o criador da teologia da prosperidade foi o próprio Satanás, porque ele propôs essa teologia para Jesus. E o que é que Jesus fez? Ele escolheu o caminho mais difícil. Eu quero compartilhar uma citação de Ellen White com vocês. Ela é um pouquinho mais longa do que as outras, mas eu queria que você extraísse cada frase desse parágrafo. É um parágrafo espetacular, onde ela diz assim: Deus sempre tem provado o seu povo na fornalha da aflição. É no calor da fornalha que a escória, o lixo, se separa do verdadeiro ouro do caráter cristão. Jesus vigia a prova. Você se lembra quando os discípulos estavam no barco, açoitado pelas tempestades? Lembra disso? Quando os discípulos, depois de passar cerca de 9 horas, eram pescadores. Aqueles homens tinham domínio daquela situação, ou pelo menos pensavam que tinham. E aí, quando eles esgotaram todos os recursos humanos, diz a Bíblia que Jesus, de lá do alto da montanha, enquanto eles estavam passando por aquela dificuldade, ele estava em silêncio, mas ele estava vigiando a prova dos discípulos. E quando então Jesus resolve aparecer,
Diz a Bíblia que Jesus aparece caminhando sobre o quê? Sobre as águas. Sabe o que a Bíblia quer nos ensinar com isso? Aquilo que aflige você, aquilo que traz dificuldades para você, aquilo que traz problemas para você, está literalmente debaixo dos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por mais que as coisas pareçam fora do controle da soberania de Deus, tudo está sob o escrutínio e a vontade dele. Então, continua o texto, ele sabe que é necessário para purificar o precioso metal, para que este possa refletir o brilho do seu amor. É por meio de sofrimentos severos, decisivos, que Deus disciplina os seus servos. Ele vê que alguns têm capacidades que poderão ser empregadas no avançamento de sua obra, e põe tais pessoas à prova. Conclui dizendo, em sua providência ele os leva, veja, é Deus que leva, a posições que provem o seu caráter, e revelem defeitos e fraquezas que têm estado ocultas ao seu próprio conhecimento. Dá-lhes oportunidade para corrigirem tais defeitos e adaptarem-se ao seu serviço. Mostra-lhes suas fraquezas e os ensina a buscar nele o apoio, pois que ele é o seu único auxílio e salvaguarda. Assim é alcançado o seu objetivo. Portanto, queridos, embora Deus permita o sofrimento, Ele permite com propósito. O sofrimento não é só obra de Satanás. Volto a repetir, o sofrimento é pedagogia de Deus. Eu não inventei o título dessa mensagem. É Ellen White quem diz que todos os que neste mundo prestam verdadeiro serviço a Deus e ao homem, recebem um preparo prévio na escola do quê? Do sofrimento. Quanto mais pesado for o encargo e mais elevado o serviço, maior será a prova e mais severa a disciplina. É por isso que hoje, embora eu ainda não entenda o porquê da minha esposa e eu estarmos enfrentando essa batalha nesse ano, eu posso dizer com toda certeza que esse sofrimento é propósito de Deus no meu lar e na minha família. Eu não sei o que você está enfrentando. Eu não sei qual tem sido a sua luta nesse ano. Talvez você tenha perdido seu emprego, talvez perdeu algum ente querido, e as respostas ainda não vieram como não vieram para mim. E eu queria deixar mais uma frase para você aqui nessa manhã. Uma frase que inclusive eu vi do Ivan Saraiva, quando ele ainda era pastor oficial da igreja. E essa frase é como se Deus tivesse escrito na ocasião com letras de ouro aqui no meu coração, porque nunca mais saiu. E se nós ainda não temos explicações para tudo o que acontece na nossa vida nesse mundo, fique com essa frase. Se você sabe quem Deus é, você não precisa entender tudo o que Ele faz. Volto a repetir. Se você sabe quem Deus é, você não precisa entender tudo o que Ele faz. Na Bíblia, Deus não promete que Ele daria explicações para tudo o que acontece aqui nessa vida. Nós não encontramos isso em nenhum lugar da palavra de Deus. Eu só encontro uma garantia que está no livro de Salmos. É que cada lágrima que nós derramamos, cada choro, cada pranto, cada dor que nós sentimos, diz a Bíblia que essas lágrimas Ele recolhe no seu odre. E eu me perguntava, Senhor, para quê? Para que o Senhor recolhe as nossas lágrimas num odre? E sabe qual é a conclusão que eu cheguei? Aqui, nem tudo que nós enfrentamos terá explicação. Mas eu acredito que lá no céu um dia, Deus vai explicar aquilo que é inexplicável para mim e para você hoje aqui nessa terra. Eu acredito nisso. Porém, se nós não temos uma explicação ainda teórica, se não há uma filosofia na Bíblia do porquê do sofrimento, se eu não encontro nas páginas da Bíblia por que Deus permitiu que viesse um câncer na vida da minha esposa, cuidando da saúde com 31 anos de idade, Ele me deu uma resposta apenas. E essa resposta foi a melhor de todas.
Se Deus tivesse escrito na Bíblia sobre o sofrimento, não seria tão poderosa essa resposta como aquela que eu vou mostrar para vocês aqui. Seria muito fácil, queridos, para Deus, nós aqui nesse mundo, e Ele lá do céu escrevendo sobre o sofrimento na Bíblia, dizendo: filhos, olha, o sofrimento vem para provar. O sofrimento, para você enfrentá-lo positivamente, você precisa ter um sentido. E aí eu olharia para o céu: Senhor, tudo bem, o Senhor está falando isso, mas é muito fácil. O Senhor está aí no seu trono, tranquilo, rodeado da adoração dos anjos, na paz celestial, e quem está sofrendo aqui sou eu. Mas sabe qual é a maior resposta que Deus deu para o sofrimento? Essa resposta não é uma teoria. Essa resposta tem um nome. Ela se chama Senhor Jesus Cristo. É uma pessoa. E aí o Peter Kraft, é um autor católico, ele diz assim: o que é então o sofrimento para o cristão? É o convite de Cristo para que nós o sigamos. Cristo vai até a cruz, e nós somos convidados a segui-lo na mesma cruz. Não porque seja a cruz, mas porque a cruz é dele. O sofrimento é abençoado não por ser sofrimento, mas porque é dele. O sofrimento não é o contexto que explica a cruz é o contexto que explica o sofrimento. A cruz dá esse novo significado para o sofrimento. Portanto, eu não sei se isso consola você, eu não sei se isso traz forças para você continuar vivendo, mas o Senhor Jesus é a resposta que o céu deu para o sofrimento. Ele não só enxugará as suas lágrimas, Ele também chorou junto com você. Ele não só vai amenizar a sua dor, Ele também sentiu dor. Ele não só irá aliviar a sua fome, mas Ele também sentiu fome. Queridos, Ele não tocou apenas nas nossas feridas, Ele também foi ferido. Você consegue perceber a resposta que o céu deu para a dor, para as aflições, para as lutas que nós enfrentamos aqui? E então, eu concluo com a seguinte questão. Talvez você nunca tenha se perguntado por que as portas da Nova Jerusalém são feitas de pérola. Enquanto aqui os seres humanos pagam tão caro por uma pérola pequenininha, é tão valiosa, lá no céu, as portas da Nova Jerusalém, elas serão de pérola, dos pés até o topo. Mas por que pérola? Por que não outra pedra preciosa? E aí eu fui pesquisar sobre a formação da pérola. E uma pérola, para ser formada, ocorre um processo bastante curioso. A concha, ela tem um corpo mucoso na sua área interna. E quando entra um pequeno grão de areia dentro da concha, esse grãozinho acaba machucando esse corpo mucoso. Produz um ferimento, dor. A concha sofre com aquilo. E aí, para eliminar essa dor, ela libera uma substância que envolve aquele grão de areia. E é justamente essa substância que, quando engloba o grão de areia de forma circular perfeita, é o que produz a pérola preciosa. E ela é preciosa porque é muito difícil desse processo acontecer, e inclusive dela se tornar redondinha com tanta perfeição. Sabe o que eu aprendo com isso? Que a pérola, para ser formada, ela só é formada através do sofrimento. E para que as plantas dos vossos pés e dos meus pés penetrem os portais da Nova Jerusalém, nós só passaremos por aqueles portais de pérola através da senda do Calvário, do caminho do sofrimento. É o caminho que Deus escolheu para nós. O meu desejo e a minha oração é que Deus dê forças para vocês. Eu espero um dia ter a oportunidade de testemunhar de muitas coisas que aconteceram durante esse ano, na minha vida e na vida da minha esposa. Mas eu oro para que você tenha a oportunidade de ver a glória de Deus em meio à dor, ao sofrimento, e confiar de que Deus sabe o que é melhor para a sua vida, ainda que as coisas sejam inexplicáveis para mim e para você.
Nós teremos agora uma mensagem musical e eu peço a você que reflita nas palavras dessa letra, em nome do Senhor Jesus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Vamos orar? Bondoso Pai, querido Deus, nós agradecemos ao Senhor pelas bênçãos, agradecemos pela bonança, agradecemos pela saúde, agradecemos pelo emprego, mas também hoje nós queremos agradecer ao Senhor pelo sofrimento. Eu pensei que isso nunca fosse sair dos meus lábios, Senhor.
mas entendendo que o sofrimento é uma escola. É o caminho através do qual o Senhor vai me preparar e nos preparar para entrar no céu. Eu quero te agradecer por ele. Mas só quero pedir ao Senhor que o Senhor dê forças à minha esposa, a mim e a todos os que estão ouvindo para suportá-lo. Talvez os piores dias da nossa vida ainda não chegaram. E a verdade é que quando nós olhamos para a Bíblia, os dias mais difíceis ainda estão por vir. Senhor, nos ajude. Nos ajude a entender que não há nada mais valioso, não há nada mais precioso, nem todo o ouro e a prata desse mundo, nem o melhor emprego, nem as companhias mais importantes. Não há nada nesse mundo que possa nos privar de um dia morar no reino dos céus. Eu quero pedir ao Senhor que, ainda que o Senhor permita que venha a doença, o desemprego, a fome, o furto, o cansaço, enfim, Pai, qualquer coisa, ainda que a nossa vida seja retirada, ou a vida daqueles que amamos, nos ajuda a permanecermos firmes nos caminhos do Senhor até o fim. Eu peço que o Senhor estenda uma bênção muito especial para aqueles que hoje sofrem. Eu não sabia o que era sofrer, e a minha esposa hoje sabe disso ainda muito melhor do que eu. Eu sofro com ela, mas não posso sofrer por ela. Gostaria, mas não posso. Mas eu estou entendendo um pouquinho do que é o sofrimento. E eu quero pedir que o Senhor assista, Pai, cada um dos teus filhos dessa igreja, cada um daqueles que estão nos acompanhando pela internet. Visita esses lares, sustenta essas famílias e esses indivíduos com a tua destra. E não deixa, Senhor, que o diabo escarneça dos teus filhos. Ajuda-os com paciência a esperar a resposta do Senhor, e que até lá continuem firmes, em nome do Senhor Jesus. Cuida de nós, nos dê um sábado feliz e abençoado. Obrigado por tudo, seja o soberano da nossa vida, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.